Olá, pessoal! Vamos começar com as orientações para as atividades de maio. Então, a gente vai começar aqui com um recadinho para as crianças, depois a gente tem um recadinho para os pais, tá bom? Então, olha lá, essa é a capa da apostila. Vocês não precisam mais entregar as apostilas, então não tem mais que ficar colocando nome, porque a gente vai colar as atividades no caderno, tá bom? Agora a gente vai usar caderno e livro. Então não tem mais a necessidade de ficar colocando nome em todas as folhas, tá certo? Então vocês vão receber a apostila assim, ó, IMEB, Natalina cozinhou ferro, atividades do primeiro ano do ciclo 1, primeira quinzena de maio de 2021. Essas atividades aqui vão valer do dia 3 do 5, segunda-feira, até 14 do 5. No dia 14 lá vai ter que devolver, tá? Então, olha aí a observação que colocamos. Esta apostila não deve ser devolvida, pois temos atividades para recortar e colar no caderno. As correções de todas as atividades estão disponibilizadas na sala de aula virtual, assim como vocês já estão acostumados, né? Bom, recadinhos para os alunos. Olá, turminha! Vamos iniciar a primeira quinzena do mês de maio, o quinto mês do ano. E nele vamos estudar e finalizar alguns conteúdos do trimestre. Lembrando que nesta apostila tem todas as instruções necessárias para realizarem as atividades dessas folhinhas e também do livro. E agora, todas as atividades dessa apostila devem ser recortadas e coladas no caderno logo após o cabeçalho do dia. Então, vai ser igualzinho quando a gente está na escola. Quando a gente está na escola, para entrega a folhinha, a gente recorta e cola logo abaixo do cabeçalho, tá? E aí, preparados para mais uma semana? Sim? Que bom! Então vamos lá. Tomem um fôlego novo e vamos encerrar nossos aprendizados para iniciarmos uma nova etapa. Continuem a fazer tudo com muito capricho e atenção. Boas atividades, tenham uma ótima semana, um grande abraço, professoras do primeiro ano. E agora vai o recadinho aos pais, olha só. Olá, famílias! Com as atividades do mês de maio, estamos encerrando o trimestre e mais uma vez vamos contar com a parceria de vocês. Nesse trimestre, nossos principais objetivos eram, em língua portuguesa, reconhecer todas as letras do alfabeto, avançar na hipótese de escrita, conseguir reescrever parlendas e o nome próprio completo. Então, sobre as hipóteses nós já conversamos, né? Quando a criança é pré-silábica, ela passa para ser silábica sem valor, depois ela fica silábica com valor, e depois ela vira silábica alfabética, e por último ela vira alfabética, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre essas fases, escreva para cada uma das professoras que nós responderemos, tá bom? De antemão, nós já temos aí colado na agenda de vocês o que significa cada etapa dessas hipóteses aí de escrita, né, da alfabetização. Então, podem consultar, se não entender, pode escrever para as professoras que nós vamos responder, tá? Em matemática, ó, tinha que reconhecer os números de 1 até 30, entenderem o conceito de adição, entenderem o conceito de subtração e resolver as situações, problemas, tanto de um quanto de outro, né? Então, o que é entender o conceito? É ele saber que se eu tenho 3 balas mais e o Joãozinho tem 4 balas, quanto que tem ao todo? Então, a gente vai juntar, né? Ele tem que ter essa noção do que é juntar, de quando eu tenho mais e de quando eu tenho menos, né? Então, se eu tenho essas 4 balas, eu comi, significa que eu tirei. Então, é uma subtração. Ele precisa entender essa diferença. Na parte de ciência, a gente precisava fazer os hábitos de higiene. Em história, tínhamos que reconhecer sua identidade, né? Saber de onde veio o seu nome, quem foi que escolheu, o que esse nome significa, o que ele representa, né? E geografia, localizar-se nos espaços em que vivem. Então, conhecer a casa, né? O seu próprio bairro.
Vocês podem fazer uma reflexão aí com essa tabelinha que a gente colocou aí para vocês, né? Então pensa, seu filho consegue fazer sozinha as letras do alfabeto? Ah, não, então vou marcar um X aqui, que é um ponto de atenção. Preciso conversar com a pro, preciso avisar sobre esse conteúdo que não está sendo atingido, né? E é mesmo para todos. Então você vai colocar aqui, vai pensar se ele consegue fazer sozinho ou se ele depende que você fique indicando qual é a letra, qual é o número, o que, que deve fazer, tá bom? Nessa altura que nós estamos, né, no finalzinho do primeiro trimestre, a gente já espera que as crianças tenham todas as letras já sendo reconhecidas, né? A gente espera que ele já tenha avançado na hipótese de escrita. O nome é algo que já deve estar consolidado neles. A mesma coisa para os números, esse conceito de somar e subtrair, tá certo? E para identificarmos esses aprendizados, realizamos as sondagens mês a mês, a fim de sintetizar nosso trabalho e alcançarmos juntos esses objetivos. A tabela acima serve apenas para uma reflexão de vocês em casa também. Não precisará ser devolvida, como que eu falei. Vocês vão pensar aí o que está conseguindo fazer e vai ver qual é o ponto de mais atenção aí que a gente precisa dispensar ao aluno, tá bom? Então, algo que destacamos que iria ajudá-los era a organização diária de uma rotina de estudos, que é da seguinte maneira: fazer o cabeçalho, alfabeto e número no caderno de atividades. As atividades diariamente, não era sentar num fim de semana e fazer todas de uma vez, né? Porque precisa ter essa sistematização. Fazer as apostilas ou os livros, assistir aos vídeos com as explicações das atividades. É muito importante isso daqui. Tira muitas dúvidas das crianças e a gente está com pouca visualização. Então, isso significa que vocês não estão vendo, as crianças estão perdendo aula, tá? Porque está tudo gravado lá. Participar das aulas síncronas pelo Google Meet com o professor do dia. Isso também é importante. Acompanhar atividades postadas no Classroom, vídeos de histórias, leituras, correções das atividades, jogos educativos, sugestões e demais comunicados. Então, essa era a rotina que a gente tinha indicado. Quem conseguiu colocar isso na rotina, seja dentro do período de aula da criança, seja em algum momento do dia, a gente conseguiu perceber bastante avanço. Então, se vocês conseguirem seguir essa rotina aí, é o que vai ser o sucesso do aprendizado de cada aluno, tá bom? Ressaltamos que essa organização de rotina deverá continuar, pois só assim conseguiremos o sucesso da aprendizagem com os alunos. Conforme informado em muitos momentos, estamos à disposição para orientações e dúvidas de segunda a sexta-feira, conforme o descrito abaixo. A professora Débora, do primeiro ano A, atende das 8 horas às 12, ao meio-dia. Professora Rita e a professora Cíntia, elas atendem das 13 às 17, de segunda a sexta, sempre, tá bom? Caso vocês precisem de tirar alguma dúvida, alguma coisa fora desses horários, vocês vão deixar o recadinho no meio de comunicação mais usual de cada professora, e quando entrarmos nesse horário, vocês serão respondidos porque é um processo administrativo, tá bom? Bom, nesta quinzena faremos na segunda semana de maio mais atividades avaliativas para utilizarmos como documento do conselho de classe, que será no dia 25/5. As orientações serão enviadas da mesma maneira que fizemos as avaliações de abril. Apenas as avaliações deverão ser devolvidas na escola no dia 17/5. Mais uma vez, agradecemos a parceria de todos. Não podemos interagir presencialmente, mas podemos nos unir para o bem das nossas crianças. Atenciosamente, professoras do primeiro ano. Certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham referente a esta questão mais burocrática, né, de sondagem, de por que tem que ficar fazendo, né,
Nós acabamos de fazer uma agora no final de abril e já vamos fazer outra em maio. De antemão, a gente já explica aqui que é natural nós fazermos uma vez por mês sondagem com as crianças, principalmente do primeiro ano, porque os avanços deles a gente consegue ver dia a dia e precisamos registrar, né? Para ter o nosso registro, para garantir que todos tenham um nível de aprendizagem bacana, né? Então, isso a gente já faz em sala de aula todo mês. O que vai acontecer agora é que a de maio a gente vai precisar puxar um pouquinho para trás, porque a gente sabe que cada família tem uma organização e se a gente deixar para fazer lá perto do dia 25, muitas crianças não entregarão nesta data. Então a gente fica sem um documento para poder registrar. Então a gente adiantou um pouquinho, uma semana antes, e aí a gente garante que todos consigam entregar até a data necessária, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, novamente escrevam para cada uma das professoras, tá certo? Uma ótima quinzena para nós. Qualquer coisa é só nos contatar.